Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo é totalmente contra a proposta de equiparar as facções criminosas a grupos terroristas. Vamos ver. Uma proposta para equiparar as ações de facções criminosas com as de organizações terroristas está sendo fortemente defendida pela oposição do governo, ainda mais depois da mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Mas a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo Lula é extremamente contra essa proposta, porque acredita que pode enfraquecer o país pela possibilidade de o Brasil poder sofrer uma intervenção externa. Nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem objetivo político e ideológico e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções e temos lá a PEC da segurança. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o governo sabe diferenciar o que são ações de facções criminosas e o que é terrorismo. Já para outros líderes do governo, equiparar as ações dos participantes do crime organizado com ações terroristas é considerado inconstitucional e significa entregar a soberania nacional, já que acreditam que para combater facções é necessário políticas públicas e não ações populistas e inconstitucionais, como eles consideram que foi a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. E uma vereadora do PSOL de Porto Alegre disse na Câmara que os traficantes são trabalhadores mega explorados. A declaração aconteceu após a repercussão da mega operação no Rio de Janeiro no combate ao tráfico de drogas. Uma declaração mal feita pela vereadora Karen Santos, do PSOL, na Câmara de Porto Alegre, voltou a movimentar o debate nacional sobre tráfico e segurança pública. No vídeo, a parlamentar afirma que pessoas que atuam no crime seriam trabalhadores mega explorados pelas facções. Quer acabar com as drogas? Regulamenta, porque é muito interessante para o capitalismo superexplorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro que é lavado depois na Faria Lima, na mega operação que nós denunciamos no mês passado em São Paulo. Só não enxerga quem não quer ver. A declaração gerou reações fortes nas redes sociais, entre setores ligados à segurança pública. Críticos afirmam que a fala minimiza o impacto do crime organizado e representa uma defesa indireta de atividades ilícitas. Por outro lado, apoiadores da vereadora alegam que a fala foi descontextualizada e que ela buscou chamar a atenção para problemas sociais e econômicos que levam jovens ao crime, além da disputa territorial violenta entre facções e forças policiais. E olha só, o comércio de celulares piratas tem crescido no Brasil. O preço baixo até parece um atrativo, mas o negócio acaba sendo ruim para o consumidor e também para a economia do país. À primeira vista, parece um bom negócio. Eles são mais baratos, mas com o tempo começam a aparecer os problemas. Esses são os celulares piratas. A estimativa é que nos últimos 2 anos, a quantidade de aparelhos contrabandeados aumentou de 10% para 25% no mercado nacional. Ela comprou o celular por R$1.000, eu acho, abaixo do preço de mercado. E aí, quando chegou, no primeiro dia já estava dando uma travada e aí depois ela não conseguia mais mexer no celular. Eu nunca cheguei a comprar um celular pirata, né? Eu acredito que alguns amigos já possam ter comprado e tiveram alguns problemas com isso. Você acha que compensa ou não? Claro que não. Isso financia o roubo de celulares, financia tudo de ruim que há, né, no caso. Eu nunca comprei um celular falsificado, porém já vi pessoas que compraram, sim. A memória não é a mesma, então acaba que a pessoa compra achando que vai ter benefício, mas acaba tendo só malefício. Então, acho que não compensa. O Brasil deve perder cerca de 4 bilhões de reais em 2025 por causa dos celulares piratas. A fatia do mercado tomada pela venda de celulares ilegais,
Um negócio que explodiu em 2023 e que continua firme graças às facilidades oferecidas pelas vendas online de fácil acesso. Além das perdas econômicas, a Associação Brasileira de Infraestrutura da Qualidade alerta para os riscos aos usuários. Os celulares legalizados passam por uma série de testes de segurança, como radiofrequência e proteção de dados. Já o aparelho não homologado é testado e traz grandes riscos, como o de vazamento de dados do usuário, ou até mesmo explodir por causa do superaquecimento. A recomendação para os consumidores é simples. Verifique-se se o celular é homologado pela Anatel. Coronel Roberto Alves, que é especialista em segurança, deu algumas dicas de como se proteger. Só tem desvantagens. Primeiro, quanto à qualidade questionável de um produto falsificado. Segundo, que esse produto pode estar vinculado ao cometimento de algum crime, de um furto e de roubo. Quando a disparidade de preço é muito grande, você já deve desconfiar enquanto consumidor. O custo pode ser maior, mas se o benefício for grande, vale a pena. Já o contrário, não. Às vezes você acha que está tendo um benefício a um custo menor, mas o risco vai ser muito elevado e não se justifica. E você que gosta de um cafezinho, atenção! 6 marcas de café ou de bebida sabor café foram proibidas somente neste ano. Os vetos vieram após ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a participação do Ministério da Agricultura e autoridades estaduais. Entre as marcas, algumas foram consideradas café fake, por usarem elementos diferentes de café em sua composição. A última proibição foi referente aos cafés da marca Vibe Coffee, que já foi publicada nesta semana, Diário Oficial da União. Algumas marcas foram banidas por questões sanitárias ou irregularidades nas empresas fabricantes, como as marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial do Brasil, que comercializavam um pó para preparo de bebida, sabor café. Segundo a Anvisa, os 3 produtos, conhecidos como cafés fake, foram banidos por conter a toxina ocratocina A, uma substância imprópria para o consumo humano. As embalagens informavam conter polpa de café e café torrado e moído, mas usavam ingredientes de baixa qualidade, como grãos crus ou resíduos. Além disso, as 3 marcas já haviam sido desclassificadas pelo Ministério da Agricultura por serem impróprias para consumo. O Ministério chegou a afirmar que os produtos eram feitos de lixo da lavoura. Já o café Câmara, de acordo com a Anvisa, a proibição do produto veio por 2 irregularidades. O café tinha origem desconhecida e, em análise laboratorial, foram encontrados fragmentos de um corpo estranho, semelhantes a vidro, e a embalagem indicava fabricação por 2 empresas em situação irregular. Além disso, o selo de pureza da entidade, mostrado na embalagem do café Câmara, era falsificado. Em relação ao café Fellow Criativo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que, no produto, havia extrato de cogumelo Agaricus bisporus, ingrediente não avaliado quanto à segurança de uso em alimentos. A embalagem e a propaganda diziam que servia para controle de insulina e diminuir o colesterol. Essas alegações não foram aprovadas pela agência. E, por fim, o Vibe Coffee, que, segundo a Anvisa, a proibição se deu por ausência de licença sanitária da empresa, regularização dos produtos e falhas graves de boas práticas de fabricação, incluindo condições inadequadas de higienização. Vamos ver agora um resumo do projeto que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Além de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o projeto prevê descontos para até R$ 7.350 mensais. E para compensar as reduções no imposto, o texto determina uma tributação mínima para pessoas com alta renda, criando uma alíquota progressiva de até 10% aos que recebem mais de R$ 600 mil por ano. A proposta foi apresentada pelo governo federal em março deste ano. E o Planalto trabalha para concluir a análise do texto ainda neste ano, a fim de que a nova isenção passe a valer já em 2026. Para se tornar lei, depois de aprovado pelo Senado, segue para ser sancionado pelo presidente Lula.
Para que as novas regras do imposto de renda passem a valer já no ano que vem, é preciso que todo este processo esteja concluído até o final deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que 25 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o projeto, deixando de pagar ou pagando menos imposto de renda. Atualmente, estão isentas dessas tarifas as pessoas que ganham até R$ 3.000 mensais. Em uma audiência no Senado, Haddad estimou que cerca de 200 mil contribuintes serão impactados com a tributação mínima para alta renda. O governo afirma que a medida se trata de justiça tributária. E você vai ver a seguir. Câmara dos Deputados aprova PL que amplia licença paternidade. A reportagem completa você confere no próximo bloco. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia gradualmente de 5 para 20 dias a licença paternidade, com pagamento da remuneração integral. Serão contemplados os funcionários com carteira assinada, trabalhadores avulsos e microempreendedores individuais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia gradualmente a licença paternidade do país. A proposta prevê que o tempo de afastamento do trabalho para pais passe dos atuais 5 dias para até 20 dias com remuneração integral. O texto foi alterado pelos deputados e, por isso, vai retornar ao Senado para nova análise. A ampliação ela vai ser aplicada de forma progressiva. Nos 2 primeiros anos após a sanção, a licença vai ser de 10 dias. No terceiro ano, sobe para 15. E somente no 4º ano de vigência da lei, o benefício vai atingir o período máximo de 20 dias. A mudança tem como objetivo garantir que o trabalhador possa acompanhar os primeiros momentos de vida da criança ou então os processos de adoção e guarda. A Câmara considerou que a ampliação da presença paterna nos primeiros dias de vida da criança contribui para o vínculo familiar, reduz sobrecargas e também favorece um compartilhamento mais equilibrado dos cuidados. Mas, por outro lado, o impacto financeiro da medida ela precisou ser negociada para permitir que a sua implantação aconteça de forma gradual. O pagamento da licença vai ser feito pela Previdência Social. As empresas elas vão continuar repassando o valor ao funcionário, mas elas podem compensar esse gasto nos recolhimentos ao INSS. No caso de micro e pequenas empresas, essa compensação ela vai poder ser aplicada em qualquer tributo federal. Para trabalhadores avulsos e também empregados microempreendedores individuais, o benefício ele vai ser pago diretamente pela Previdência. O projeto também prevê situações bem específicas. Quando a criança for pessoa com deficiência, o período da licença ela pode aumentar em 1/3. Além disso, o pai vai poder dividir o afastamento em 2 períodos iguais, desde que o primeiro seja utilizado imediatamente após o nascimento ou a adoção. O segundo período deve ocorrer entre 180 dias. Assim como acontece com a licença maternidade, o texto estabelece também proteção contra demissões sem justa causa durante o período do benefício e até 1 mês após o retorno do trabalhador. Caso o empregado seja demitido antes de exercer o direito à licença, ele deverá ser indenizado. Outra mudança importante é que, se não houver o nome da mãe no registro civil, o pai terá direito a uma licença equivalente à licença maternidade com até 120 dias de afastamento. A regra também vale para adoções e guarda judicial. E em caso de internação da mãe ou do recém-nascido, o tempo de licença vai ser prorrogado pela duração da internação, retomando a contagem normal após a alta. E nos casos de violência doméstica praticada pelo pai, o INSS vai poder suspender ou até negar o benefício mediante decisão judicial ou pedido do Ministério Público. Nos últimos 12 meses, 1 em cada 5 crianças disse ter sofrido bullying virtualmente ou presencialmente. Além disso, a pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que pouco mais de 8 milhões de pessoas conhecem crianças que foram vítimas de desafios na internet.
Com o aumento de aparelhos celulares no cotidiano de crianças e adolescentes e, consequentemente, a utilização de redes sociais, alguns debates começaram a ser levantados por autoridades públicas no Brasil e no mundo. Recentemente, uma pesquisa organizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada pelo Datafolha mostrou que 1 em cada 5 brasileiros entre criança e adolescente sofreu bullying, virtualmente ou presencialmente, o que afeta aproximadamente 34 milhões de vítimas. Outro dado mostra que cerca de 8 milhões e 600 mil brasileiros conhecem crianças ou adolescentes vítimas de desafios violentos em plataformas digitais, como práticas de automutilação e incitação à violência. Os adolescentes e crianças do mundo de hoje correspondem à geração Z, pessoas que nasceram entre 1996 e 2009, além da geração Alpha, que nasceram a partir de 2010. Ambas nasceram em meio aos computadores, celulares, videogames e redes sociais, ou seja, separar o digital do real sempre foi considerado uma tarefa difícil para os responsáveis e até para os professores dentro das salas de aulas. O assunto é discutido em séries, documentários, nas próprias redes sociais e, claro, por grandes entidades. Para tentar diminuir o impacto desses problemas, foi lançada a Ação Brasileira para a Consciência Digital, uma associação sem fins lucrativos que reúne aliados nacionais e internacionais para a proteção, conscientização e defesa da criança e adolescente nos ambientes digitais. A nova instituição fará a ponte entre entidades do país e do exterior que trabalham pelo uso responsável da tecnologia. Entre os objetivos da organização estão criar campanhas educativas sobre o uso seguro da internet, capacitar pais, educadores e o poder público e incentivar pesquisa e estudos sobre cidadania digital. E olha só, um influenciador viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo dirigindo uma ambulância. O veículo teria sido comprado de um leilão e, para não ficar parado no trânsito, o jovem resolveu ligar a sirene. São Paulo é a cidade que registra o maior congestionamento do Brasil por dia. São mais de 400 quilômetros de acordo com a CT. Mas um youtuber quis dar um jeito para sair de todo esse trânsito de uma forma bem inusitada. Vinícius Carvalho, um influencer conhecido por comprar carros de leilão e mostrar ao seu público, chamou a atenção nas redes sociais com um vídeo onde ele dirige uma ambulância na rodovia Raposo Tavares em alta velocidade. E pior, ultrapassando outros veículos de forma bem perigosa. Para não ficar preso no trânsito, em um trecho do vídeo, o amigo do influencer que está gravando a cena diz que só pega trânsito quem quer, indicando que o uso da sirene abriria o caminho para eles. Pega trânsito quem quer, pai. Aí, ó, pega trânsito quem quer. Aqui vendendo barato, cinquentinho, ninguém quer pra não pegar trânsito. Olha lá. Você que mora em Calcaia, Botia, Grande Viana, qualquer lugar desses lugares que você tá decidido aqui, meu amigo, esse carro é o melhor investimento da sua vida. Ei, filha da mãe, O vídeo chamou muita atenção nas redes sociais, pois a atitude do influencer vai contra as normas de trânsito. Vinícius chegou a dizer que, quando adquiriu o veículo no leilão, recebeu junto a autorização para usar a sirene, mas de acordo com a Silvana Campos, que é especialista em direito de trânsito, não é bem assim que acontece. O Código de Trânsito de Brasileiro determina que somente veículos de socorro e salvamento, ambulâncias, bombeiros e polícia, têm o direito de usar os equipamentos sonoros e de iluminação. O fato do veículo ter sido comprado num leilão não autoriza o uso para passeio. Ele está cometendo infração do Código de Trânsito Brasileiro. Essa infração é grave, 7 pontos de multa e mais o valor de R$ 195. Em persistindo, esse veículo pode ser apreendido e levado a sua remoção, e somente após a regularização do veículo e da documentação, não sendo mais como ambulância, é que ele volta a ser utilizado nas vias públicas. Essa não foi a primeira vez que Vinícius Carvalho chamou a atenção nas redes sociais. Há algum tempo atrás, ele havia comprado um carro forte e andou pela cidade, o que gerou muitas críticas em suas redes sociais. E olha só, o litoral do Rio Grande do Sul, as dunas de areia estão cobrindo casas e até o acesso às cidades. Vamos ver mais detalhes com o Guilherme Souza.
Segundo a prefeitura, o problema é causado principalmente pelo vento nordestão, que empurra a areia das dunas para dentro da cidade. O município afirma que equipes trabalham de forma constante para manter os acessos livres e que existe um plano de manejo com uso de cobertura morta, como cascas de árvores, além de pequenas cercas de contenção. Mas, em alguns trechos, as medidas não têm sido suficientes. Especialistas alertam que o acúmulo de areia está relacionado à falta de vegetação que ajuda a fixar as dunas e, sem essa barreira natural, o vento continua avançando sobre as passagens, atingindo até ruas e casas próximas. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, lembra que as áreas de dunas são consideradas áreas de preservação permanente e qualquer tipo de obra, remoção de areia ou instalação de barreiras precisa de autorização ambiental. Ainda conforme a FEPAM, essas intervenções só podem ocorrer se estiverem previstas em um plano de manejo de dunas, que deve ser elaborado pelo município e submetido à análise técnica da Fundação. O objetivo é garantir o equilíbrio entre o acesso à praia e a preservação da faixa de areia, que, apesar dos transtornos, é uma importante barreira natural contra a erosão. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer a capital da Paraíba, João Pessoa. Com mais de 800 mil habitantes, João Pessoa é a capital da Paraíba e a terceira mais antiga do Brasil. A cidade fica próxima à Ponta dos Seixas, o ponto mais ao oriente de toda a América. É lá que o sol nasce primeiro no continente e, por isso, é conhecida como a Porta do Sol. Nos últimos 3 anos, 75 mil árvores foram plantadas na capital paraibana. Ação que rendeu ao município o selo Tree Cities of the World, ou simplesmente Cidades Árvores do Mundo, concedido pela 3ª vez consecutiva pela Arbor Day Foundation e a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais!